O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Seja muito bem-vindo ao mais um Agropauta Entrevista aqui no Agropauta Web TV, o canal no YouTube da AgroEffective, sempre com muitos assuntos ligados ao campo, informações importantes que eu sei que você gosta, curte bastante. Então não perca tempo, vai lá, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não esqueça, siga as nossas redes sociais, todas elas, porque a AgroEffective sempre traz muito conteúdo ligado ao campo para você, que ou é produtor, né, ou faz negócios, ou é da cidade e se interessa por estes assuntos. E nós hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, eu gosto bastante, porque eu curto esses animais, assim, com muita paixão, apesar de ter muito respeito por eles, porque eles não são pequenininhos. Eu estou falando dos cavalos. E a nossa convidada é Paula Luquim, ela que é veterinária especialista em comportamento humano e dos animais, Paula. Isso mesmo. Hoje eu trabalho com reabilitação de cavalos, então eu pego cavalos que são traumatizados, cavalos que passaram por situações complicadas, isso eu não estou falando fisicamente, estou falando psicologicamente, ou mal domados, e também trabalho com pessoas, porque não existe falar de trabalhar reabilitação sem trabalhar com pessoas também. Afinal de contas, as pessoas causam esses traumas nos animais, né? Exatamente. Eu por muito tempo trabalhei cavalos e tinha uma certa frustração, justamente porque eu trabalhava, o cavalo estava perfeito, entregava ele ótimo e em uma semana ele voltava a ter problemas ainda piores. E acabava que a responsabilidade era colocada em mim. E aí eu entendi que realmente eu tinha que trabalhar com pessoas, entender de pessoas e entender o porquê que as coisas aconteciam para mudar essa realidade deles. Paulo, eu li uma reportagem uma vez sobre essa ligação, o imprinting que é dado já no nascimento. Então, que nesse primeiro contato do ser humano com aquele pequenino cavalo, já pode aí ser feita uma relação extremamente positiva ou uma relação com grandes defeitos a serem consertados depois e que muitas vezes podem até não ser resolvidos. Sim, na verdade o imprinting é complicado como a gente coloca eu costumo falar assim, a gente coloca em potes, né, os termos. Então, o imprinting é uma técnica excelente que vai mostrar para o potro desde novinho que nós não somos um problema, então isso realmente é muito legal. Mas às vezes esse mal feito acaba tirando um pouco do comportamento natural, porque o imprinting em si é feito pela mãe, né? Assim como outros animais, deve ser feito pela mãe, para o potro entender que aquela é a mãe dele, que aquele é o ser que vai proteger ele. E o ser humano entra aí, a gente tem que cuidar para não ser tão invasivo assim, mas um cavalo que não passou por um imprinting pelo ser humano é completamente possível de ser mansinho, de ser tranquilo, ser calmo e não passar por nenhum trauma. Claro que uma coisa ajuda a outra, mas tem que tomar cuidado. Nesse sentido, como se faz a primeira aproximação, ou como deveria ser feita a primeira aproximação com o animal, mesmo que não seja aquele que nasceu na nossa propriedade e que teve, então, esse primeiro contato aí desde a gestação conosco, quem vai lidar com ele, né, a partir de então? Então, as pessoas têm alguns erros, assim, quando são potros, como eles são menorzinhos, principalmente se estão antes dos 2 anos, lá 1 ano e meio, 1 ano,
eles acabam cometendo alguns erros, como chegar de vez e ser muito prevalecido, eu costumo falar. Normalmente, a dificuldade de chegar perto deles é porque eles são presas, então eles acabam tendo muito medo naturalmente, porém, eles são muito curiosos. Então, ao invés de utilizarem a curiosidade dele a nosso favor, tem pessoas que acabam simplesmente indo e agarrando a força. E aí, a primeira sensação que ele tem do ser humano e conhecimento que ele tem do ser humano é contenção. E, na verdade, o cavalo ele é um animal claustrofóbico. Claustrofobia, no sentido do cavalo, não é só uma questão de estar em um ambiente fechado, mas sim se sentir preso. Então, hoje nós temos acidentes terríveis simplesmente por deixar o cavalo contido, não dá a possibilidade dele de andar, né? Não estou falando de fuga, de fugir mesmo. É andar e usar a angulação errada. Tanto que, assim, a minha profissão é medicina veterinária, né? E a nossa profissão é uma profissão que tem muitos acidentes. Muitos acidentes, mais que a construção civil. Então, imagina, com um cavalo, um animal de 400 quilos, ele sem querer nos machucar, nos machuca. Qual que seria a forma mais adequada de se aproximar? Sempre posicionando o corpo mais lateralmente e indo pelo lado dele em direção à escápula, à paleta, de lado e sempre, nunca levando a mão na cara, mas sim levando a mão para que convide ele a cheirar e ver que a gente não é nada, não é um problema e que ele pode confiar. Agora, essa aproximação, ela deve ser feita de trás para frente, de frente para trás? Feita, eu sempre faço de lado. Eu faço em direção à Sim. paleta, né, lateral do meu corpo a ele. Eu devo me apresentar a ele de frente? Então, não. Quando eu chego? As pessoas se enganam um pouco com esse posicionamento. De frente não é a forma mais indicada, mas sim lateralizando um pouquinho o corpo, que é uma postura um pouco mais passiva e um pouco mais neutra. Entendi. Eu já faço essas perguntas mais específicas, assim, porque como nós cobrimos algumas provas que envolvem o cavalo crioulo, e eu vou à pista entrevistar os ginetes, a grande preocupação que eu tenho é que o cavalo se assuste com a minha presença, né? Até porque ele está saindo de uma prova, ele está em excitação muito grande, e que eu chegue ali para me aproximar do ginete, faça um movimento brusco, e que ele vá se assustar. Por isso que eu disse no início, né? Eu amo de paixão, mas eu tenho um respeito enorme pelo tamanho dele. Não, é bem isso. A melhor forma é chegando mais de lado e sempre levando a mão. Nunca levar a mão na cara, principalmente se o cavalo já está numa situação de prova. Levar a mão assim, como eu estou segurando o copo mesmo, levar a mão assim e oferecer até metade do caminho. Se o cavalo quiser trazer o focinho perto, deixa que traga. Mas se não, leva a mão até a lateral da paleta, ele está te enxergando, ele tem visão unilateral de cada lado, né? Então, ele está enxergando toda a lateral dele, ele vai estar enxergando, então não é uma preocupação. Há uma diferença muito grande, né, entre eu, pessoa da cidade, e quem está acostumado com cavalos, como ele vai ver essa abordagem de comportamento. Então, eu gostaria que tu pudesse falar um pouco para nós, quem está no campo, quem lida com o cavalo, apesar de vasta experiência, o que é fundamental se preocupar com esse animal de grande porte e com suas peculiaridades? Então, é uma pergunta bem ampla, na verdade, e eu, pelos cursos que eu tenho dado, eu percebo que as pessoas que têm menos vivência com o cavalo têm menos vícios também, então acaba sendo um pouco mais fácil de ensinar. Mas a preocupação que eu sempre falo, que a gente tem que pensar é, as pessoas costumam achar que os cavalos têm, eles ficam bardosos, como chamam, né? Ah, tem barda, que o cavalo é teimoso, que o cavalo isso, que é aquilo, que o cavalo é maldoso. E tem muita gente que fala isso. Mas, na verdade, pelo sistema de desenvolvimento cerebral do cavalo, o cavalo tem um sistema límbico muito desenvolvido, o que significa que o cavalo é pura ação e reação. Então, o cavalo não para observar uma pessoa, quando ele chegar perto eu vou dar um coice nele. Não, é uma ação e reação. E o cavalo é formado de gatilhos, né? Muitas vezes cavalos traumatizados. E o que eu falo traumatizado? O simples fato de um cavalo vir morder alguém por um motivo X, né? Por uma reação X, e a pessoa dá um tapa na cara dele, é um simples motivo para ele adquirir um trauma e se tornar mais medroso ou mais agressivo, e às vezes os dois, né? Então, o que eu sempre falo é pensar em algumas características particulares da espécie, que é, o cavalo é uma presa, ou seja, ele sempre vai presar por fuga. O cavalo é um animal de hierarquia, ou seja,
A gente vai determinar onde quer ir com ele, ou ele vai tomar conta. E quando eu falo disso, eu não estou falando sobre mandar. Falar com o cavalo, no caso, comunicar com o cavalo, não é sobre mandar o cavalo fazer algo e se ele não for, eu vou dar uma tunda nele. Não é sobre isso. É sobre dar o exemplo. Por exemplo, o meu cavalo não quer passar num lugar, eu desço e eu tomo a frente, isso não é feio. Na verdade, mostro para ele que está seguro. Exato, é um sinal de respeito, um sinal de segurança. E eu já tive casos de cavalos meus até, em que eles viram uma situação que eles travaram de nervosos e me esperaram para ter uma reação para eles reagirem. Então, esse é o tamanho da confiança que dá para chegar. Outra questão é, gente, o cavalo, a resposta à pressão do cavalo não é a favor, é contra. Então, quanto mais a gente prende, mais ele tem a tendência a explodir. Então, o que eu sempre falo, independente de ser do campo ou não, é analise o estado mental do cavalo. O cavalo em estado de medo não vai aprender. E falando sobre cavalos de trauma, eles têm esse limiar muito mais curto, então é muito fácil tirar eles do sério e tornar uma coisa que não era para ser tão complicada num absurdo e todo mundo se machucar. Então, observem bastante o corpo do cavalo, os olhos do cavalo, não só as orelhas, observem ele inteiro para tomar uma decisão do que fazer a cada momento. Tu recomendas algum tratamento conjunto, digamos assim, quando se tem um animal com trauma e que se percebe, no caso, né, tu percebes, a profissional percebe, que a pessoa que lida com ele pode ser a causadora ou que ela precise de algumas abordagens psicológicas para que possa dar continuidade no acompanhamento deste animal e realmente ser efetivo a efetiva recuperação dele? Com certeza. Na verdade, hoje já se tem estudos e mostram que o cavalo reage à nossa carga química, ou seja, eles conseguem sentir cheiro de adrenalina no nosso corpo, de serotonina, que é responsável pelo estado de felicidade, adrenalina é responsável por luta e fuga. Então, eles sabem se a gente está com medo ou raiva, eles sabem se a gente está bem, se a gente está triste, como é que a gente está. Inclusive, cavalos são animais que já foi comprovado que eles têm sentimentos, sim, também. Então, hoje, o que eu faço, né? Porque não tem como analisar uma coisa só e a gente não tem como saber toda a história do animal, infelizmente. Ou felizmente, não sei. Mas o que a gente faz hoje, quando eu trabalho? Eu faço análise geral, faço análise clínica, ou seja, de dor, porque mais de 80% dos casos que eu pego de trauma e problema comportamental vem de origem de dor. Faço análise de materiais, faço análise de propriedade e também, sem o proprietário saber, eu acabo analisando, porque ele vai me contando muita coisa, acabo analisando bastante ele. Então, hoje eu trabalho em Redondel, em manipulação de carga química de forma natural, né, por meio da especialização de neurociência, eu acabei tendo conhecimento disso, e trabalho os dois juntos. Então, hoje eu não aceito mais pegar cavalo se o dono não estiver disposto a ir pelo menos 2 a 3 vezes por semana para fazer parte do processo. Claro. Não sei se tu te recordas de um filme, ele é bastante antigo, chamado Encantador de Cavalos. O filme, eu chego até a me arrepiar de lembrar, eu assisti no cinema e anos depois eu acabei recuperando a história daquele tratador de cavalos que desenvolveu aquela técnica através de uma profissional que veio da Argentina oferecer um curso aqui em Viamão. E eu estou falando de muitos anos, estou falando de 20 anos ou mais em cima disso, e que justamente no filme o personagem que fazia o encantador, que era o encantador de cavalos, né, ele trata o cavalo que sofreu um acidente e a jovem que montava esse cavalo, que também ficou traumatizada, evidentemente, por tudo que aconteceu, né? Ele acaba envolvendo ela em todo aquele tratamento e se vê justamente essa liberdade que tu colocas, que se deve dar ao cavalo, se ele quer se aproximar ou não, né? Deixar ele agir naturalmente. Queria que tu falasse um pouco sobre o que evoluiu, digamos assim, as técnicas de se lidar com o cavalo através dos anos. Sim, na verdade existem muitas técnicas e foi como eu disse no início, né, que a gente precisa dar rótulos para as coisas para a gente entender o que são. E o que eu vejo muito em comum? Nós temos domas muito conhecidas, doma tradicional, doma índia, doma racional, doma mura, e temos vários tipos de doma. Doma vem da onde? Né? Da domesticação.
E entre todas essas domas, tem uma coisa que eu vejo em comum, o cavalo. Porém, nenhuma delas fala sobre o ser humano, pelo menos não a fundo do trabalho do ser humano. E aí nós temos ainda hoje muita gente presa nas técnicas. E hoje, o trabalho que eu vejo, que eu faço, eu dei o nome de doma comportamental, que é o processo de domesticação a partir do comportamento, tanto humano quanto equino, é realmente simplesmente ser humano. E ter empatia não só pelo ser humano, mas pelo cavalo e vice-versa. Eu tive alunos que, eu não sei, é engraçado pensar, né, porque uma pessoa iria num curso assim, mas eu tive alunos que foram para cursos meus, tinham pânico de cavalo. Tinham um pânico de um cavalo específico. E terminaram o De um curso pelo... cavalo específico. Hã? De um cavalo específico. Os dois. Já tive pânico de qualquer cavalo. Sim. E pânico de cavalo específico. Uma delas me tocou muito e eu me vi numa posição em que eu tive que largar todos os outros e ficar só com aquela pessoa. E fiz um processo com ela ali de realmente de foco. Enfim, um processo específico que eu não achei que eu fosse precisar fazer ou nunca pensei em utilizar, só utilizo em mim. E ela foi assim, quando eu olhei, tava todo mundo chorando, ela chorando, e foi uma coisa que ela conseguiu superar naquele momento. E já tive aluno que eu larguei todo mundo e fiquei ali com aquele, porque aquele aluno precisava de uma coisa muito específica. Então, na verdade, o cavalo é simplesmente uma consequência do meio. Quando a gente entende isso, técnica é importante, mas para quê? Para uma questão de segurança. Ter conhecimento técnico é importante para a gente ter segurança e para o cavalo, para a gente ter uma noção de resultado. Mas isso é nítido. Mudando o meio, mudando o manejo, mudando quem convive com o cavalo, o comportamento muda 100%. Então, na verdade, é muito mais sobre as pessoas do que sobre o animal em si. E é engraçado porque, falando sobre o comportamento humano e sobre os cavalos e sentimento e percepção química, etc., eu me recordo da prova em que pessoas com algumas limitações, ou mentais ou físicas, conseguem realizar movimentos que não se imagina que sejam possíveis em cima dos cavalos, e se consegue perceber ali o quanto esse efetivo conjunto faz parte, né, da integração daquele ser humano com aquele animal, o que se coloca em jogo, a amizade que se desenvolve ali, quanto isso é incrível e fundamental. Com certeza. Eu posso falar por mim, né, na verdade, eu não vim do meio rural, eu fui para o meio rural. Eu sou nascida em Porto Alegre, criada em Porto Alegre, família que não tem nada a ver com agro, mas me levaram. O cavalo me levou, né? Um acidente. Eu conheci o cavalo e aí foi uma paixão que não foi controlável, né? E eu acabei indo para isso. Eu resgatei uma égua de jockey, que é a mãe da minha égua hoje. E aí, por causa dela, eu tive que procurar outros profissionais e ter mais conhecimento, que eu achava que sabia muito na época, na verdade não sabia nada. Na verdade, a gente acha que sabe muito, até descobrir mais coisas, daí ver que não sabe nada. Mas, enfim. E ela, eu lembro de momentos em que era ela, assim, sabe? Eu tava no campo e eu não tava muito legal e ela tava na minha volta. E ela realmente me ajudava muito. Apesar de hoje, eu percebeu como isso é injusto de certas formas, porque eu não sei até onde nós temos o direito de pegar todo o estresse da nossa semana, de tudo mais, e enfiar no cavalo, né? Até porque eles absorvem tudo. Então, eu acho que é uma troca. E eu acho que hoje, com a geração que tem vindo, nós temos buscado cada vez mais uma troca, ao invés de simplesmente o uso dos animais. Sabe que eu me recordei agora daqueles memes da internet em que está lá o gatinho ou o cachorrinho parado e que ele diz assim, né, lá vem meu dono para descontar o estresse do dia ou algo do gênero e aparece a pessoa puxando o bichinho. E aí, olha, hoje aqui, quem me seguiu pela casa toda foi a minha gatinha Peta, tá o Freud ali na janela miando porque eu não estou dando bola para ele, e ela tá no meu pé porque ela sabe que eu estou ansiosa com o computador que estragou, e desde a pane do equipamento que ela percebeu que eu tinha ficado nervosa e que ela começou a me seguir. Então, vale para cavalo, vale para gato, vale para cachorro, vale para passarinho, vale para quem tem porquinho de estimação, para quem tem galinha de estimação. Eles nos ensinam muito mais do que a gente pode imaginar, né, Paula?
Ah, com certeza. E eles fazem uma diferença enorme. Enorme. Eu tô desde janeiro na rua, né, na estrada. Agora eu tô em Concórdia, Santa Catarina, mas eu saí do Rio Grande do Sul, subi, fiz São Paulo, fiz o Nordeste inteiro, Norte, e deixei a minha égua aqui, né? E daí, nossa, quando eu volto eu lembro da falta que ela faz no dia a dia, e eu me sinto muito culpada, inclusive, por ficar longe dela tanto tempo, né? Até por, não sei, justamente porque a questão de ficar longe é uma coisa do nosso relacionamento mesmo. E eu acho que só esse convívio, não simplesmente de um animal de uso, um animal de campo. A minha égua recorre gado, a minha égua salta, ela faz o que eu quiser que ela faça ali. Mas eu acho que não tem o que pague eu poder ficar sentada num piquete, no campo, junto com ela e ela na minha volta. Isso é uma coisa que realmente não tem preço. Paula, e os próximos cursos são quando e onde? Os próximos cursos agora, tem o próximo final de semana e o outro que vão ser em Concórdia. Depois eu vou para minha terra, né, Rio Grande do Sul, e aí eu tenho curso em Canoas, dia 13 e 4 de dezembro, e tenho no final de semana seguinte Aceguá, quase lá do ladinho de Bagé, quase lá na fronteira. Canoas é na Ubra. Isso, na Ubra. E aqui o pessoal do Rio Grande do Sul pode se inscrever no curso como? É só entrar em contato comigo pelo meu Instagram, Paola, com 2 L's, Lucchhin. Entra em contato comigo que eu já providenciei a inscrição. Perfeito. Paula Luquim, muito obrigada por essa conversa. Aprendemos aí bastante sobre cavalo, sobre comportamento humano. Espero que todo mundo tenha curtido também. Muito obrigada, viu? Então tá, e você já sabe aqui, né, que o Agropauta Entrevista sempre traz muita informação para você e fica gravado para você assistir a hora que precisar, que for possível, inclusive virar podcast. Pode ir lá acompanhar no Spotify, que tem muito conteúdo da AgroEffective para você. Não esqueça de nos seguir nas redes, de ir lá acionar o sininho para receber notificações de outras entrevistas, outros vídeos interessantes aqui no nosso canal. Deixe uma sugestão de pauta, quem sabe, né? Um recado para um dos nossos entrevistados, ok? E eu deixo aqui, ó, já o meu beijo para vocês. Lembrando, nosso horário qual é? Você sabe, tá ali marcado no seu celular, na sua agenda, segundas e quintas-feiras, às 19 horas ou 7 da noite. Até o próximo! Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui.